Olá, eu sou Bruno Quintino. Eu sou Isabela Ribeiro e nós somos o Nós no Divã. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre homoafetividade e literatura com o professor de português e literatura Eduardo Campos. Muito obrigada, Eduardo, por ter aceito o nosso convite. E para iniciar essa discussão, a gente selecionou um pequeno trecho do conto do Caio Fernando Abreu, intitulado Terça-feira Gorda, que diz o seguinte: Brilhávamos os dois, nos olhando sobre a areia. Te conheço de algum lugar, cara, ele disse, mas acho que é da minha cabeça mesmo. Não tem importância, eu falei. Ele falou não fale, depois me abraçou forte. Bem de perto, olhei a cara dele, que olhada assim não era tão bonita nem feia. De poros e pelos, uma cara de verdade olhando bem de perto a cara de verdade que era a minha. A língua dele lambeu meu pescoço, minha língua entrou na orelha dele, depois se misturaram molhadas. Feito dois figos maduros apertados um contra o outro, as sementes vermelhas chocando-se com um ruído de dente contra dente. E aí, Eduardo, a partir desse trecho que traz aí um pouco da literatura e homoafetividade, a gente gostaria de escutar sobre o que você gostaria de trazer, então, sobre essa temática, o que te convocou a pesquisar sobre isso na sua pesquisa. Então, primeiramente, agradecer o convite de vocês, fiquei muito feliz e principalmente por falar dessa temática, né? Hoje em dia, hoje ainda muito importante esse lugar, né? Essa fala, principalmente para a gente poder tentar, né, desmistificar algumas visões que se veem, né, longínquas, né, desde o século XIX, imagens, né, enfim, no senso comum, né, que delegam ao sujeito homoafetivo esse lugar de anormalidade, de anomalia, de perversão, né? Então, a motivação, Bruno, foi muito nesse sentido, de trazer um olhar, né, sobre a diversidade da manifestação sexual, né, e não como um preconceito, enfim. E aí essa pesquisa, né, foi motivada muito nesse sentido, para trabalhar um pouco essa questão de, enfim, né, à luz, né, de alguns textos literários, à luz de uma bibliografia, né, muito pautada no Jurandir Freire Costa, que é um psicanalista. Ele teve um trabalho, né, muito importante no livro A Inocência e o Vício, estudos sobre o homoerotismo, justamente mostrando, né, essa dissociação, essa dicotomia, na verdade, né, em relação à homossexualidade e heterossexualidade, e também baseado um pouco no Foucault, né, na história da sexualidade. É interessante você pontuar isso, Eduardo, de que, de fato, né, a sexualidade ela é muito ampla e, historicamente, a literatura tenta pegar um pouco disso, dessa sexualidade, e encarnar na escrita. E aí me fez lembrar, enquanto eu fui discutindo, sobre um fato muito triste que aconteceu no ano passado, na Bienal do Livro, né, lá no Rio de Janeiro. O Crivella, então prefeito na época, pediu para retirar de forma imediata o livro intitulado Vingadores, a Cruzada das Crianças, onde em uma das páginas desse conto mostrava dois personagens homens se beijando. E aí eu acho que é importante poder trazer um pequeno trecho que ele disse na época do porquê tirar essa literatura na Bienal. Ele comenta o seguinte, que isso seria um conteúdo sexual para menores, ou seja, parece que tem um quê aí um tanto quanto pornográfico na visão dele, né? Trazer dois homens se beijando e a criança vê isso. E ele vai além, dizendo que livros assim precisam estar em um plástico preto, lacrado, à visão do conteúdo. Quase parece aí uma coisa que de fato não pode ser vista, né? Tem que ser escondida. Pessoal, precisamos proteger as nossas crianças. Por isso determinamos que os organizadores da Bienal reconheçam os livros com conteúdos impróprios para menores. Não é correto que elas tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com suas idades. Fecha aspas. E aí eu acho que a partir dessa fala a gente pode se desdobrar em algumas questões aqui, principalmente nessa lógica onde
a homoafetividade é interpelada, é entendida, né, interpretada como uma perversão, como você disse, um desvio, algo que tem que ser corrigido, algo errado, algo impróprio para crianças, mas a gente não vê aí, né, desde pequeno, casais héteros se beijando em novelas, em contos, em histórias infantis até da Disney. Por que então a homossexualidade é tão debatida, né, nesse sentido? Talvez fazendo um complemento a essa fala do Bruno, esse ex-prefeito acaba colocando, e seus apoiadores confirmam isso, de que a homossexualidade é algo contemporâneo, é uma perversão dos tempos modernos. Mas na pesquisa do Eduardo, ele foi justamente buscar na arte, na literatura, a história aí da sexualidade. O que você encontrou aí nesses estudos? Então, Isabela, são 2 pontos. Eu queria primeiro colocar, né, em relação à fala do Bruno, né, dessa tentativa, né, da fala, né, do ex-prefeito de colocar uma capa preta, de encobrir, né, e o lugar do sujeito homoafetivo, né, geralmente está muito ligado a essa ideia de ser tudo encoberto, de ser tudo escondido, né, e isso se manifesta na literatura de alguma forma, né? Eu estou até aqui com uma passagem do Eucanaan Ferraz, no poema Noturno, ele coloca assim: os morcegos são cegos à luz do sol, e se amanhecido, escondem-se em sítios escuros. Algumas plantas dormem no dia e só à noite abrem flores. Os lírios, os vampiros, os rapazes que se amam nos bares. Então fica, né, justamente por conta dessa ideia de ver como uma perversão como uma anomalia, e isso ter que ficar escondido, né? Então é muito simbólico ele citar claramente que o livro tem que vir com uma capa preta e ficar escondido, né? E justamente não tem uma isso é uma manifestação, justamente o questionamento do Bruno é importante, porque o modelo heterossexual, né, acaba sendo permitido justamente porque vem de uma construção, né, de um construto do século XIX. Né? O Foucault coloca isso no livro História da Sexualidade, né, na seguinte passagem, olha só: a família conjugal a confisca, falando a sexualidade é encarcerada, a família conjugal a confisca e absorve-a inteiramente na seriedade da função de reproduzir. E se o estéril insiste e se mostra demasiadamente, virá anormal, receberá este status e deverá pagar as sanções. Por isso essa ideia de punição e tudo mais. Em relação à sua colocação, Isabela, a pesquisa, né, se deu também nesse viés diacrônico, justamente para poder trazer, né, pelo olhar da literatura, essa manifestação da sexualidade, né, desde que o mundo é mundo, vamos por assim dizer, né, que realmente, muitas vezes, a gente tem essa sensação, né, de que é um assunto muito atual, muito dos dias de hoje, né, que a sociedade está perdida, que pode tudo, né, enfim, e na verdade essa temática ela se estende, né, com outros olhares, né, desde a antiguidade. Então, a pesquisa se deu nesse caminho. Eu procurei trabalhar textos da antiguidade, do século XIX, modernidade e da contemporaneidade. Então, eu selecionei a poeta Safo de Lesbos, da antiguidade, a Safo de Lesbos, uma poeta extremamente avant-garde, né? Era muito à frente do seu tempo, na verdade. E ela tinha uma espécie de escola para meninas, né, lá nessa ilha de Lesbos, e para ensinar, enfim, iniciar as meninas na vida, como se portar, né, para o casamento, iniciar nas artes e também iniciar nas artes do amor. Então ela se envolvia com essas meninas, né, se apaixonava, enfim, e sofria, né? Então chegou até nós, né, alguns fragmentos dos textos dela que são muito interessantes. Do século XIX, eu selecionei o Charles Baudelaire, né, ele da modernidade, né, trazendo já um olhar também, todos eles, né, com esse olhar da naturalidade, porém o Baudelaire já mostra um olhar mais de maior sanção, né, de maior preconceito por parte da sociedade. Né? Ele coloca a temática, mas em algum momento ele mostra o olhar da sociedade que condena, né, essa manifestação. E da contemporaneidade, a voz do Caio Fernando Abreu, né?
muito forte, muito significativa, dentre outros autores, como Eucanã Ferraz, algumas músicas, né, como da Ana Carolina, como do Caetano Veloso, sabe? E só para fazer um link com a passagem do Terça-feira Gorda, né, que iniciou a nossa conversa, e para reiterar, né, enfim, essa ideia de que é uma manifestação inerente ao ser humano, né, e esse olhar de fora, esse olhar preconceituoso, né, da sociedade que condena como uma anomalia, o Caio Fernando Abreu traz isso como uma naturalidade muito, muito grande, né? No próprio Terça-feira Gorda, no início do conto, ele fala o seguinte: ele estendeu a mão aberta, passou no meu rosto, falou qualquer coisa. O que? Perguntei. Você é gostoso, ele disse. E não parecia bicha nem nada, apenas um corpo que por acaso era de homem, gostando de outro corpo, o meu, que por acaso era de homem também. E isso é a tônica do texto, né? A tônica de mostrar exatamente isso como algo inerente, como algo natural e que deve ser respeitado, né? Como mais uma possibilidade, né? De manifestação afetiva. Você falando desses autores, por que não citar Freud também? Em 1935, uma mãe de um jovem homossexual procurou por ele, aflita, buscando algo que talvez a gente possa dizer que era como se fosse uma cura gay, né? E aí Freud responde, abre aspas, muitos homens de grande respeito da antiguidade e atualidade foram homossexuais, e dentre eles alguns personagens de maior destaque na história, como Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc. É uma grande injustiça e também crueldade perseguir a homossexualidade como se esta fosse um delito. Fecha aspas. Freud escreveu isso em 1935 e a gente está aqui nessa passagem de 2020 para 2021 ainda tendo que fazer esse mesmo questionamento, né, de falar dessa crueldade que é perseguir a homossexualidade como se esta fosse um delito. É aquilo, né? O óbvio precisa ser dito, né? Infelizmente, ainda há, né, uma perseguição muito grande. Né? O Brasil é um dos países que mais matam, né, sujeitos LGBTQIA+, e a gente precisa falar, né, dar voz a isso. E o Freud coloca muito bem, né? Não tem uma... Isso é uma manifestação, né? Não tem uma cura, né? Como muita gente quer para esses sujeitos, ainda muito focado, né, no viés religioso e nesse construto, né, que vem desde o século XIX, né, trazendo essa dicotomia, né, entre heterossexual e homossexual. Tanto que um dos focos, né, do estudo do Jurandir Freire Costa no livro é exatamente desmistificar e tirar, né, trabalhar com essa nomenclatura homoerotismo, que é uma nomenclatura, né, emprestada do Ferenczi, por exemplo, e para poder justamente, né, tirar dessa ideia de que é uma doença, né, que foi considerada há muito tempo, foi retirado em relação a tempo histórico, né, há pouco tempo pela OMS. E aí esse sufixoísmo, né, por exemplo, foi retirado justamente para não, né, para tirar esse preconceito, essa ideia de ser uma doença. Curioso e trágico isso que você está dizendo, que o Brasil é um dos países que mais mata a população LGBTQIA+. Seja por homicídio ou até por suicídio, já que a gente acaba não dando o suporte necessário para essas pessoas. Ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais elegendo essas pessoas que defendem a família tradicional brasileira e os bons costumes. Estamos aqui passando por esse período de festas, de Natal, Ano Novo, e pode ser uma data muito triste, muito trágica para esse sujeito que foi expulso de casa só por conta da sua sexualidade. Sempre que eu ouço isso é algo que aparece no consultório, aparece na vida, que família é essa que expulsa o outro, que recrimina o outro por ele exercer a sua sexualidade da forma como ele pensa que isso deve ser? Como você bem disse, Eduardo, a sexualidade humana é algo muito ampla, é algo muito diversa. Não dá para a gente reduzir a isso ou aquilo, colocar nessas caixinhas muito bem definidas. É muito mais do que isso. Ao mesmo tempo que você fala disso, né, Isabela, de que há muitas pessoas no poder representando esse ódio, esse preconceito contra a diferença do campo sexual,
Acho que também é importante poder pontuar de que, pelo menos nessa última eleição, a gente teve, por exemplo, a Duda Salabê, né? Que foi a primeira vereadora mais votada da história de BH sendo transexual. Então, assim, ao mesmo tempo, há um contra-argumento sobre esse discurso de ódio que mata, de fato, né? E tenta velar esse corpo no campo do social. A gente pode citar outros também, vereadores, senadores que foram eleitos aí a partir também desse discurso LGBTQIA+, no sentido de uma certa representação, né, desse social, de que eles também têm voz, eles também têm direito a figurar na política pública, como também o Tami Miranda, que traz também um importante olhar sobre essas pautas LGBTQIA+. Né? Então, assim, há ainda esperança, né? Isso que eu ia dizer, Bruno, essas eleições parece que foram ali uma luzinha no fim do túnel. A gente está vendo de períodos muito sombrios, muito fascistas, muito ditatoriais. Parece que a gente está começando a ver aí alguma luz, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Você falando da Duda, ela foi ameaçada de morte recentemente. Então, ao mesmo tempo que a gente elege, a gente quer matar essa pessoa. E por quê? Né? Por que isso ofende tanto? Acho que dá para a gente pensar nesse paralelo aí que a homossexualidade, ela parece que atinge, incomoda diretamente a religiosidade. Por que isso não pode andar junto? E aí, Eduardo, diante disso que a gente está conversando, você acha que de alguma forma, aí, enquanto professor de literatura sobre essa temática, você consegue perceber algum olhar dos alunos como se fosse um assunto a não ser tratado em escola? Vocês acham que eles levam para o lado da ofensa, da masculinidade ou não? Eles estão um pouco mais abertos aí, né, a escutarem a diferença? Então, Bruno, surpreendentemente, a recepção eu vejo que tem sido mais positiva. Tem havido um olhar mais aberto, sim, para a temática, né? Até para a própria manifestação, a própria convivência de sujeitos homoafetivos, né? Seja o gay ou né, o homem gay ou a mulher gay, dentro da sala de aula, isso tem sido um pouco mais aceito, né? Essas pessoas, né, esses sujeitos estão tendo uma maior possibilidade de se colocar, né, de vivenciar a sua... Apesar de ainda haver preconceito, de ainda haver muito bullying, né, mas muito diferente do que era na década de 80, 90, início dos anos 2000, né, e esse trabalho dessa oficina, né, que eu trabalhei, foi uma oficina de leitura e análise e produção textual, foi no âmbito superior e foi muito interessante, a recepção foi muito boa, né, foi muito aberta. Na escola, quando surge, né, um texto ou outro com matemática, a recepção é boa, mas sabemos que muito ainda tem que ser feito, muito ainda tem que ser trabalhado, muito ainda tem que ser conquistado, né, por isso que a gente está aqui nessa discussão tão interessante, tão positiva. É isso. Precisamos agora convidar mulheres para falar sobre como que é ser lésbica nessa sociedade tão preconceituosa, como que isso é para a mulher. Muito obrigada, Eduardo, por ter aceito o nosso convite, por enriquecer tanto esse debate. E para finalizar, gostaríamos de trazer Johnny Hook e Lineker quando cantam O que vão dizer de nós, quando ouvirem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. É isso. Esse debate continua no Instagram, no Facebook e vamos estar com esse episódio e com os outros no Spotify e no YouTube. Até!